verdade que nós aprendemos aqui sobre a etapa da vida de José. A primeira etapa se chama a etapa do José sonhador. E na primeira etapa do José sonhador, nós temos que entender que esse José tem algumas características. Porque geralmente quando falamos do menino de 17 anos sonhador, parece que nós estamos tratando de um menino que não tem o que fazer, de um menino que deita aos pés do pai e fica sonhando com nuvens e carneirinhos pulando por cima dela. Parece que estamos falando de um menino sonhador que simplesmente não tem responsabilidades diárias, responsabilidades cotidianas. Mas você vai perceber comigo dentro do texto que quando nós olhamos para a primeira característica desse moço aqui, chamado de sonhador, é qual, pastor Tiago? É de não ser conveniente com a má fama dos seus irmãos que estão cuidando do rebanho do seu pai. Eu vou repetir isso aqui para você nunca mais esquecer. É de não ser conveniente com a má fama dos seus irmãos que estão cuidando do rebanho do seu pai. Observe bem que esse moço, ele tinha sobre ele uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Jacó tem o governo da casa. Jacó tem a gerência da casa. Ele coloca a área da produção na mão dos seus outros filhos mais velhos. Para José, ele coloca como se fosse o fiscal dos seus irmãos. A ordem é essa: saia, leva os gados para comerem em partos verdejantes, levem os gados para beberem das melhores águas, levem os gados para os lugares tranquilos, porque é desses gados que vem o sustento para casa, é desses gados que vem o retorno para casa. Quando os seus filhos saem, ele dá uma ordem para José dizendo: vai lá, observa, anota, vê o comportamento deles, pesquisa quem são eles quando eles saem com a minha propriedade, quando eles saem com o rebanho do seu pai. Vá lá e observe e traga para mim um relatório dizendo quem são eles quando estão longe da minha presença. A Bíblia diz que esse moço sai para poder cumprir a ordem do pai. E quando ele sai, o que ele entende é que o comportamento dos seus irmãos é totalmente ao contrário aos princípios que o pai Jacó estabeleceu a eles. Porque o texto diz que eles carregam uma má fama. Escute isso aqui, por gentileza. O texto está falando não é de um mau comportamento momentâneo. O texto está dizendo de má fama. Observe que o mau comportamento pode ser momentâneo, mas má fama se conquista ao longo do tempo. Então eles estão saindo da presença do pai um dia, um mês, um ano, 3 anos, 4 anos, e nessa jornada de ida e vinda, eles estão criando a fama deles. E a fama deles não é boa. O texto diz que é uma má fama. E observe bem, que alguns pensadores da Bíblia dizem que esta má fama é oriunda do comportamento dos seus próprios irmãos. Por exemplo, você pode observar que alguns pensadores dizem que quando José está falando desta má fama, está dizendo que seus irmãos tinham um desvio de caráter profundo. O papai mandava eles ir para Hebron. Em vez de eles irem para Hebron, eles vão para Dotã, saem do caminho que o pai ordenou. Provavelmente eles dizem que eles tinham conduta de se extraviar do caminho da excelência, onde poderia as ovelhas se alimentarem bem, beberem bem da água fria, e iam deitar-se com prostitutas no meio do caminho. Alguns dizem que eles tentavam roubar do seu pai. O pai enviavam eles com 400 gatos, e eles extraviavam 100 no meio do caminho e voltavam apenas com 300. Alguns pensam e dizem que o problema do comportamento da má fama deles está nos seus temperamentos. Quando você olha para esses homens aqui, entrando na cidade de Siquém e exterminando quase uma cidade inteira de homens, destruindo e arrebentando com uma aliança que o próprio Jacó já tinha feito com o rei de Siquém, quando o filho desse rei tinha violentado a sua filha por nome de Tamar. Os seus irmãos colocaram algo na ideia: nós vamos propor para eles um pacto de aliança. Eles vão ter que cortar os seus prepúcios, e quando eles cortarem os seus prepúcios, estarão todos fracos, vão poder empunhar uma espada. Nós vamos entrar na cidade na covardia e nós vamos matar todo
mundo. Eles tinham um temperamento complicadíssimo. Então obviamente essa má fama aqui era eles batendo em gente, deixando gente morta no meio do caminho, deixando pessoas machucadas no meio do caminho. Eles tinham a conduta de poder fazerem barganha e não cumprir com a sua palavra. Eles tinham desvio de caráter. Aí observe bem que o texto sagrado diz que esse moço por nome de José, ele já está marcado porque ele tem o amor do pai. Ele já está marcado porque ele carrega uma túnica de várias cores. Ele já está marcado pelos seus irmãos porque ele carrega sonhos de Deus na sua vida. Ele poderia chegar até os seus irmãos e falar: o negócio é o seguinte, papai mandou eu anotar todo o comportamento de vocês, mas eu sei que vocês têm raivinha de mim. Para vocês não ficarem bravinhos comigo, só me coloca aí para poder compartilhar esses negócios meus tortos que vocês têm, e eu não vou contar nada para papai. Me aceita no meio de vocês. Deixa eu deitar com prostitutas também como vocês deitam, que eu não vou contar nada para papai. Só me aceita no meio de vocês. Deixa eu barganhar com aquilo que não é meu, que é do papai. Eu também não vou contar nada para papai. É só vocês me aceitar no meio de vocês. Deixa eu ficar famoso como vocês é só vocês me aceitar. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que deitar com uma prostituta? Eu tenho que matar alguém? O que é que eu preciso fazer para me poder ganhar fama como vocês? Me aceita no meio de vocês. Aí você vai perceber comigo que a postura dele é totalmente ao contrário. Eu estou vendo um menino com o comportamento de um homem maduro. Eu estou vendo um menino com caráter. Eu estou vendo um menino que, apesar de alguém entender, é só um mocinho sonhador, mas tinha postura, tinha não se desviava. Aí você está olhando para dentro do texto e você fala: pastor Tiago, dentro desse contexto tem o primogênito, tem o tal do Rubem, pilantre que não valia nada. Aí Deus está olhando lá do alto e está dizendo: se esse cara tem desvio de caráter, se esse camarada ele consegue roubar do próprio pai, se não respeita o nome do pai, se esse camarada ele não tem uma postura e não conduz os seus outros irmãos aonde ele deveria conduzir, está pensando que eu vou colocar alguma coisa do céu nele? Eu vou colocar uma coisa do céu em quem ainda tem caráter, em quem tem postura, em quem tem temor. Então observe bem que quando você olha para o texto, se você ir para dentro da lei, para dentro do contexto da primogenitura, quem deveria sonhar? Quem Deus deveria colocar o sono? Rubem. Quem deveria carregar a tal da túnica? Rubem. Quem deveria conduzir os seus irmãos no caráter, na moralidade? Rubem. Aí Deus está olhando e está dizendo: não é questão de primogenitura, é questão de conduta, é questão de caráter. Deus está olhando e está dizendo: não é questão de primogenitura, Deus está dizendo: é questão de fidelidade. Aleluia. Enquanto os seus irmãos estão carregando os gados do seu pai e não estão valorizando os gados do pai, porque é dali que sai o sustento, José está dizendo: eu não vou esconder nada, eu vou contar tudo para papai, porque os gados na mão deles podem ser algo que não tem valor, mas eu sei valorizar que para papai, esses gados, papai pagou um preço muito caro para poder conduzir esses gados. Escute isso aqui por gentileza. Era para o tal do Rubem carregar os sonhos, era para o tal do Rubem receber alguma coisa de Deus. Aí Deus está dizendo: não é questão de idade, é questão de caráter, é questão de postura, é questão de conduta. Aí os céus olham lá de cima e está dizendo: entre a primogenitura e o caráter eu fico com o caráter, entre a primogenitura e a conduta eu fico com a conduta, entre a primogenitura e a fidelidade eu fico com a fidelidade. Deus olha para José e está dizendo: vou fazer ele carregar alguma coisa do céu. Está entendendo o que é que Deus está falando essa noite aqui? Esse moço por nome de Rubem tinha muita possibilidade de carregar aquele sonho, mas ele não tinha caráter. Aquele sonho era para ser dele, aquele propósito de chegar no trono era para ser dele, mas ele não tinha conduta e não sabia valorizar algo simples que o pai colocou na mão dele. Escute isso aqui por gentileza. Existem pessoas que desejam carregar alguma coisa do céu, existem pessoas que desejam sonhar ter sonhos de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: você olha e diz: ele tem capacidade, ele consegue, ele está pronto, está nada. Por que até hoje não chegou lá? É porque Deus conhece cada um de dentro para fora, de fora para dentro. Existem pessoas, não fique triste comigo, mas eu tenho que dizer algo para você. Existem pessoas que elas admiram alguém pregar, alguém profetizar, alguém cantar, alguém ser pastor, e até deseja ser, mas tem pessoas que eles nunca irão conseguir carregar algo do céu, nunca irão carregar, porque Deus
conhece esse tipo de pessoa que ele só tem postura quando está perto do Pai. Na nome do Pai, ele traz uma fama. Ou seja, Deus está dizendo, para carregar alguma coisa do céu é necessário ter caráter, é necessário ter postura, é necessário ter conduta, não se vender. O menino é novo, mas ele é novo vivendo. O menino é novo, mas ele tem caráter, tem postura. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sei valorizar as coisas pequenas que são me dadas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe por que é que ele vai carregar algo do céu? É porque está sabendo valorizar as pequenas coisas terrenas que são colocadas nas mãos dele. Escute isso aqui, por gentileza. A Bíblia diz em Colossenses, Paulo dizendo para os irmãos aos Colossos: tudo que vocês tiverem que fazer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Se você não sabe valorizar as coisas pequenas que estão sendo colocadas na sua mão na terra, como é que você vai receber algo grande dos céus? Deus está falando esta noite aqui: quer carregar alguma coisa dos céus? Então começa a valorizar as coisas pequenas que são colocadas nas suas mãos. Para os irmãos de José, aqueles caras era coisa simples, mas para José ele também tem valor. Aí Deus está olhando, José está dizendo: eu estou denunciando porque esses gatos aí têm valor. Esses gatos aí têm valor para mim e também para papai. Aí Deus está olhando: se sabe valorizar as coisas pequenas, então sabe receber o que é do alto. Eu estou profetizando esta noite aqui: receberá algo do céu quem sabe valorizar as coisas pequenas que são colocadas nessas mãos aqui na terra. O Senhor está falando com alguém aqui. Você chegar em determinado lugar, você não precisa de se corromper, você não tem que se vender. O Senhor está aqui dizendo: não se venda para sentar na mesa de ninguém. Não se venda porque Beltrano é influente. Glória! Pode acontecer e fazer. Deus está dizendo: permaneça com o seu caráter íntegro, com a tua postura limpada, porque quem vai zelar da tua vida é Deus. Aleluia! Quer alguma coisa de Deus? Glória! Então vela pelo seu caráter. Aleluia! Se vinga, vela pela tua postura. Tem gente Meu que se Deus. vende para estar no meio dos tais, e Deus está dizendo: fica com aquilo que os céus têm para a tua alma, fica com aquilo que os céus têm para você. Você vai perceber comigo, deixa eu avançar. Você vai perceber comigo em segundo lugar. Observe bem que a segunda etapa do José sonhador é que ele tinha o amor do pai. Vou repetir para ninguém esquecer: ele tinha o amor do pai. Repita aí comigo: ele tinha o amor do pai. Ele tinha o amor do Pai. Isso, olha aqui para mim, por gentileza.